o Dricus du Plessis, o sul-africano que surpreendeu aí muita gente ao derrotar Darren Till por nocaute, foi inclusive a luta do UFC 282, tá numa ascensão muito legal, e o meu amigo Tanuri já desafiou gente grande da categoria do peso médio, incluindo o brasileiro. Dricus du Plessis agora, entrando no top 10, está de olho em Paulo Borrachinha. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Acabei de conseguir um carimbo entre os 10 primeiros do peso médio. Eu disse na minha última luta que eu estaria nesse top 10 antes do fim do ano. Aqui estou. E agora digo para vocês, serei um candidato ao título até o final de 2023. Quero fazer 3, 4 lutas em 2023 para garantir que eu consiga aquela vaga de contender. Eu adoraria lutar contra Borrachinha. Se essa luta acontecer, não sei se ele vai renovar o contrato. Não sei com que Borrachinha está ocupado. É apenas uma luta que eu sempre me imaginei. Ele é um cara grande. Borrachinha está numa categoria na qual é considerado um grandalhão. E acho que ele é alguém que consegue lutar melhor sendo um cara grande, o grandalhão. Mas ele vai ver um cara grande quando entrar no octógono comigo. Eu adoraria essa luta. Sei que Borrachinha vai lutar com o Whittaker. E agora eu não tenho mais toda a divisão para escolher. Minhas lutas agora são limitadas ao top 10. Isso é muito bom. Então, quem quer que seja, no primeiro trimestre de 2023, estarei pronto para lutar com quem o UFC me der nesse top 10 ou um top 5. Rapaz, chamou na chincha o Dricus du Plessis do Paulo Borrachinha. E é uma luta difícil de acontecer por todo esse imbróglio que o Paulo Borrachinha se meteu. Né? Porque se ele for lutar, deve lutar contra o Whittaker. Porém, a gente não sabe nem se ele vai lutar, porque tem essa discussão do Paulo Borrachinha com o UFC a respeito da situação contratual. Agora, caso essa luta Borrachinha e Whittaker não aconteça, Dricus du Plessis aqui, ó, já está surgindo. Vem de uma boa vitória sobre o Darren Till, é um cara forte, sim. Léo, para você ter uma noção, ele mesmo revelou que durante a luta ele pesa 94, 95 quilos. Por isso que ele está dizendo que contra o Borrachinha é grande, mas eu não sou pequeno. Eu também sou pesado, é um cara explosivo, principalmente no primeiro round. Lembra muito o Michael Chandler, que é um cara de primeiro round avassalador. E, sendo assim, seria uma luta explosiva contra o Borrachinha, que também vai com tudo desde o início. Show de bola, gosto muito desse lutador e ele é muito confiante. Podia ter vencido o Darren Till de uma forma melhor? Poderia, mas finalizou, para sorte dele. E está aqui peitando o Borrachinha. É uma luta que, quem sabe mais para frente, possa acontecer. Seria interessantíssima e violenta. Num futuro próximo aí, pensar numa luta dessa, eu acho que pode ser realista por conta da fase que o Dricus du Plessis vive nesse peso médio. Ele lutou 4 vezes no UFC e venceu todas muito bem, né? Um cara que já está ranqueado, um cara que vai invadir o top 10 depois da vitória sobre o Darren Till, e não vai ter como depois negar, né? Se ele pensar nos caras maiores aqui da divisão do peso médio. O problema é o seguinte, o Borrachinha está nesse imbróglio de ter luta ou não com o Robert Whittaker no UFC 284, sendo que é a última luta do contrato dele com o UFC, e aí fica com essa incógnita. Quem que o Borrachinha vai enfrentar numa próxima rodada? Se o Borrachinha assinar com o UFC de novo? Ele está dando várias pistas que ele está completamente satisfeito, não só com o contrato com o UFC, mas também com a conduta que está se levando esse cenário aqui. Provável a luta dele com o Whittaker, até agora nada. Então, para ele, se ele não consegue assinar uma luta dessa nesse tempo, fica difícil para ele também se preparar. E aí, como é que fica para poder fazer essa luta? E aí, depois, para pensar numa luta dele com o Dricus du Plessis, é uma coisa que está muito longe. Mas eu vejo assim, com bons olhos o que o sul-africano tem feito à noite também, de já pensar em algo maior para a carreira dele dentro do UFC. É um cara que chegou, né, mostrando potencial, um cara que tem golpes poderosos, um cara que tem um bom jogo de grappling, que parece que vai continuar evoluindo. Pegou um cara que é super popular aqui dentro do UFC e passou o carro, né? Venceu ali no terceiro round, mas venceu muito bem. E a tendência dele também é continuar evoluindo aqui, como outros nomes, bons nomes, que têm surgido no peso médio.
E é para ficar de olho sim no Dricus du Plessis, que tá com cara que pode chegar lá em algum momento beliscar uma oportunidade de disputar o cinturão, mas isso é lá no futuro, não para agora. É um cara que pode ser muito bem trabalhado pelo UFC, porque ele tem porte, tem talento, tem toda a expectativa aí para poder, quem sabe, né, disputar o cinturão um dia e quem sabe ser campeão.